Bem, nesta noite nós vamos continuar a falar sobre a soberba. Nós começámos a semana passada, hoje, querendo Deus, e eu quero também. Eu vou falar menos porque é só para concluir aquilo que começámos a semana passada, a soberba como um impedimento à bênção. As pessoas soberbas, elas não desfrutam da bênção de Deus na sua plenitude, pois Deus resiste ao soberbo. Diga comigo, Deus resiste ao soberbo, dá porém graça ao humilde. Então a soberba durante um período de tempo até pode parecer que produz sucesso, que produz resultados, mas o final da soberba está decretado na palavra de Deus, é queda. A pessoa soberba, ao caminhar nessa soberba, já sabe que o fim da sua vida é queda. Porque não há outro caminho para o soberbo a não ser a queda. E nós terminamos aqui a semana passada, eu vou ler de novo o último texto, creio eu que foi o último, mas se não foi, passa a ser hoje para mim o último texto e para os irmãos, em Isaías, capítulo 14, e nós falámos de Satanás, como Satanás, ele abrigou soberba no seu coração, e por isso ele caiu e ele foi expulso do céu. Então vamos abrir em Isaías capítulo 14. E diz assim a palavra de Deus a iniciar no versículo 11. Eu hoje vou ler uma tradução diferente. Diz assim: a sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Nós vemos aqui, Satanás, ele era um querubim ungido. Vamos dizer assim que a função de Lúcifer era receber o louvor e purificar esse louvor para o levar à presença de Deus. E ele deu abrigo à soberba. Começou a pensar que se Deus recebia esse louvor, porque é que não ele? E diz que ele deu lugar no seu coração para essa soberba e ele começou a falar para si mesmo. Eu vou subir aos céus. Ele já lá estava, mas ele ainda queria ir mais longe. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Há quem diga que estas estrelas de Deus são os homens. Por causa de Abraão, quando Deus levou Abraão a olhar para as estrelas e disse: a tua descendência será muito mais poderosa, muito maior do que as estrelas. Não vou entrar por aí, não vou discutir isso. Sejam lá quais forem as estrelas de Deus, elas são majestosas, maravilhosas, gloriosas, e o diabo queria estar acima dessas estrelas de Deus. E eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. É interessante, quando nós estudamos o livro de Provérbios, a Bíblia nos diz, quando nós estamos na mesa do rei, para nós não nos assentarmos no lugar mais alto, para que não nos seja dito para irmos para o lugar mais baixo. Então, nós sentamos mais baixo e se o nosso lugar é o mais alto, alguém se encarregará de nos colocar lá. Amém? Não busque posição. Ouça bem, não busque posição. Saiba andar no caminho em que Deus o colocou, porque é Deus que o promoverá. Honra a Deus, exalta a Deus, humilhe-se na presença de Deus e Deus o exaltará, Deus o elevará e porque honra a Deus, Deus o honrará também. Amém. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Ele queria ser como Deus e nós vemos as consequências.
ele foi expulso do céu, ele foi lançado no abismo e sabemos agora das suas atividades, mas uma coisa segura nós sabemos também, é que o seu fim já está determinado. Porque ele deu lugar ao orgulho, o seu fim está determinado, viverá para sempre no inferno. Longe de Deus, afastado de Deus, não é igual a Deus, não será igual a Deus, não subirá mais alto que as estrelas de Deus, ele ficará bem no fundo, bem no fundo, bem no fundo, por causa do seu orgulho. De maneira que nós podemos aprender, uma das grandes lições que nós aprendemos na vida é essa, é nós aprendermos com os erros dos outros. Há pessoas que gostam de aprender com os seus próprios erros, também, e alguns nem com os seus próprios erros, passam a vida a cometer os mesmos erros, não há meio de aprenderem. Mas melhor do que aprender com os nossos erros é nós aprendermos com os erros dos outros. Quando vemos o resultado dos erros dos outros, então nós aplicamos isso à nossa vida para nós não cometermos as mesmas coisas. Amém? Obrigado por esse amém tímido. Não é? A soberba, meus irmãos, tem várias consequências. A soberba resulta em desonra. Vamos abrir, por favor, em Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11. E diz assim a palavra de Deus no versículo 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então, uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que logo mais vai ficar em desgraça, sabe? Isto ficar em desgraça, muitas vezes as pessoas pensam que é ter pernas partidas, cabeças partidas. Uma pessoa em desgraça é uma pessoa que não é honrada, que não é respeitada. Isto é que significa uma pessoa em desgraça. Então, uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que os outros não gostam de estar ao pé dela. O orgulhoso, ele é que sabe, ele sabe mais que todos os outros juntos. Então, ele não aceita a opinião de ninguém porque ele é que sabe. Então, as pessoas afastam-se dessas pessoas. E a Bíblia diz, quando vem o orgulho, chega a desgraça. A soberba, meus irmãos, resulta em destruição e em queda. Capítulo 15. Estamos a ler muitos versículos aqui de Provérbios. Capítulo 15. Versículo 25. O Senhor derruba a casa do orgulhoso. Então, este é um cuidado que Deus toma, é uma tarefa, vamos dizer assim, que Deus toma a seu cargo. Não é que Deus venha agora para castigar, para punir, para derrubar a pessoa, mas é porque Deus já determinou que Ele resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Então, o soberbo não vive debaixo da graça. O soberbo vive e desfrutará, vamos pôr assim entre aspas, o resultado da sua soberba. E o resultado da sua soberba é queda, é desgraça. É viver fora do favor de Deus e fora até do favor dos homens. Então, nós precisamos de aplicar isto à nossa vida para que jamais nós sejamos alcançados por esta soberba. Capítulo 16, versículo 18 diz assim, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Capítulo 29, verso 23, diz-nos o seguinte, o orgulho do homem o humilha. É muito profundo este texto. O orgulho do homem o humilha. Ou seja, ele quer ser exaltado, ele quer ser levantado, mas na realidade o seu orgulho vai humilhá-lo. Vai humilhá-lo. E eu sei que todos nós temos conhecimento de pessoas assim, que se acham acima dos outros e depois passam vergonha, ficam humilhados por causa do seu orgulho. E preste bem atenção, mas o do espírito humilde obtém honra. Amém. Provérbios, capítulo 1, verso 32. Pela segurança, a falsa segurança dos tolos os destruirá.
O soberbo pensa que está seguro. O soberbo pensa que onde quer que vai, ele está seguro. Tem toda a gente à sua volta. Mas a Bíblia diz que a falsa segurança dos tolos o destruirá. Então o soberbo, como nos diz a Bíblia, é alguém que é abatido, que vive em decepção. Em Obadias, versículo 3, diz assim: a soberba do teu coração te enganou. Diga lá comigo: a soberba do teu coração te enganou. É para não dizer a soberba do meu coração, porque isso parecia mal, não é? Mas a verdade é que todos nós, numa ou noutra área, somos soberbos. E nós precisamos de entender isso para colocar isso aos pés de Jesus. Jamais conseguiremos, ouça bem, jamais conseguiremos por nós próprios alcançar alguma coisa. Então, na área da nossa vida onde há soberba, nós necessitamos de colocar isso em ordem, porque a Bíblia diz: a soberba do teu coração te enganou. Embora te leves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. O que se exalta a si mesmo e aos seus planos será abatido. Provérbios capítulo 21, versículo 4, e preste bem atenção a este texto. Provérbios 21, 4. A vida de pecado dos ímpios vê-se no olhar orgulhoso e no coração arrogante. A vida de pecado dos ímpios vê-se no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Vamos abrir em Lucas capítulo 18 e vamos ver aqui um episódio que todos nós conhecemos, mas vamos ler. Lucas 18, capítulo 9. E diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 21 dias todos os anos, 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu não sei se há alguém que consegue dar o dízimo de tudo quanto ganha. Eu não sei. Já ensinei que quando nós damos o dízimo, nós devemos ser não legalistas, mas liberais. Porque dificilmente nós conseguiremos dar o dízimo de tudo quanto ganhamos. Mas se alguém nos paga o café, isso é um ganho nosso, é ou não é? Se alguém nos paga um almoço, isso é um ganho nosso, é ou não é? Então, quando nós damos o dízimo e quando nós trazemos o dízimo e apresentamos na casa do tesouro, nós não damos o dízimo apenas daquele salário que nós recebemos ali em dinheiro. Nós devemos fazer uma avaliação daquilo que nós recebemos durante o mês. Por isso nós devemos ser liberais na nossa maneira de consagrar o dízimo. Faça uma estimativa. Agora, garantidamente, não é fácil chegar até Deus e ter a ousadia como este homem teve de dizer: eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Veja bem a atitude deste homem. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então lá em Provérbios nós lemos que a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Um fariseu que era um ímpio, outro publicano que também era ímpio, mas foi justificado. E aqui nós vemos que a justiça de Deus ela é poderosa, pois ela justifica o ímpio.
Amém? Diga lá, a justiça de Deus justifica o ímpio. Olhe lá para o irmão que está ao seu lado, pisque-lhe o olho e diga-lhe assim: eu estou qualificado. Amém? Porque nós éramos ímpios e Deus nos justificou a nós. Não por aquilo que nós fizemos, não pelas nossas obras, mas pela obra completa de Cristo Jesus no Calvário. Amém? Amém? Aleluia. Então hoje já não chegamos aqui a bater no peito a dizer: tem misericórdia de mim que sou pecador. Não. Nós hoje ainda clamamos misericórdia e favor de Deus, mas não somos pecadores, somos justificados. Somos justos. Aleluia. Aleluia. Diga lá: eu sou justo. Oh, diga isso com convicção: eu sou justo. Amém. Mais uma vez: eu sou justo. Nenhuma condenação há para mim, pois eu não ando mais segundo a lei do espírito da morte, mas eu ando segundo a lei do espírito e vida. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Ponto número 4. Seja paciente, seja perseverante, confie em Deus, confie na sua palavra e Ele vai estabelecer os planos do seu coração. Amém? Diz assim: confie em Deus os seus planos mais do que nos seus próprios planos. Antes de fazer qualquer coisa, antes de planear o que quer que seja, não se ponha a fazer planos e depois chega a Deus e diga: ó Deus, aprova. Não, antes de, peça a aprovação de Deus. E quando está a fazer o seu plano, já sabe que é o plano de Deus para a sua vida. Eu sei que todos nós já fizemos isto. Todos nós já fizemos os nossos planos e tal. E depois está feito: ó Senhor, abençoa. Certo? Já todos fizemos isso. Mas vamos aprender a buscar os pensamentos de Deus e os planos de Deus. Vamos abrir, por favor, em Isaías capítulo 55. Isto é humildade, é submissão. Humildade sabe nem andar aí com uma carinha pia. Diz cara pia? Aquelas carinhas assim de carneirinho mal morto. Isso não é humildade, isso às vezes é hipocrisia. É. Isaías capítulo 55. E veja o que a palavra de Deus nos diz a iniciar no versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado, escute bem, Deus dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos, é Deus que está a dizer, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são como os vossos caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Então, em vez de colocar os seus pensamentos no papel e pedir a aprovação de Deus, antes de, busque os pensamentos de Deus. E a garantia que nós temos é que Deus revela os seus pensamentos àqueles que lhe são íntimos. Amém? Está escrito, nada pode anular isto. Deus revela os seus pensamentos, os seus segredos, aquilo que Ele está a pensar a nosso respeito, Deus revela. Busque-o, espere nele, confie nele. E Deus vai revelar os seus pensamentos a seu respeito. E quando Ele revela os seus pensamentos a seu respeito, o irmão não precisa de dizer: oh Deus abençoa, porque já está abençoado. Amém. Já está abençoado. São os pensamentos de Deus a seu respeito. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Diga comigo: para vos fazer o bem. Aleluia. Mais uma vez diga: para vos fazer o bem. Mais uma vez ainda: para vos fazer o bem. Será que nós queremos nisto todo o nosso coração? O irmão crê nesta noite que os pensamentos que Deus tem a seu respeito são para lhe fazer o bem? Às vezes dói. Às vezes dói abdicarmos da nossa vontade.
Às vezes nós até dizemos é a vontade de Deus, porque a nossa vontade e a vontade de Deus às vezes andam ali, é numa linha tão tênue. A separação ela é tão tênue por causa da nossa vontade, por causa dos nossos desejos. Abraão teve uma promessa, Abraão creu na promessa, Abraão viveu de acordo com a promessa, mas ele pensou que Deus estava atrasado. E ele colocou a sua vontade à frente da vontade de Deus. Ele tem um filho da serva, da sua mulher. E até os dias de hoje, há guerra por causa disso. A atitude errada de um homem, porque pôs a sua vontade à frente da vontade de Deus. Eu dou glória a Deus porque Deus mesmo justificou Abraão. E as bênçãos de Abraão são as nossas bênçãos. Amém. Aleluia. Ele pôs tudo em ordem com o seu Deus. E nós temos que pôr a nossa vontade em ordem com a vontade de Deus. Às vezes a nossa vontade é um tropeço. Deus está a dizer-nos nesta noite, eu bem sei, ouça isto, eu bem sei, ou seja, Deus está a ser enfático a respeito daquilo que Ele está a dizer a nosso respeito. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. E são pensamentos de bem, pensamentos de paz, para quê? Para vos fazer o bem e dar o fim que cada um de vocês espera. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Vamos nesta noite buscar estes pensamentos de Deus e ao abrigar estes pensamentos de Deus na nossa vida, irmãos, o orgulho desaparece, a insensatez desaparece, a soberba desaparece, nós humilhamos. Nós abraçamos, nós adotamos na nossa vida esses pensamentos de Deus e nós vivemos de acordo com esses pensamentos. Andamos de acordo com esses caminhos e temos a segurança dada por Deus que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Isso garante-nos para nós sucesso e vitória. Amém? Amém? Hoje eu estava a ensinar ao meu neto, o Isaac, e fartei-me de rir com ele, porque eu disse, vá, diz lá que eu vou, eu, e ele dizia, eu sou campeão, bampeão. Disse, não, campeão, bampeão. Disse, não, pá, é campeão, bampeão. E eu tive ali um grande pedaço, eu sou campeão, e eu, bampeão. Não, pá, não é bampeão, é campeão. Até que finalmente ele disse que era campeão. E os irmãos sabem, durante a tarde, não sei quantas vezes eu ouvi o Isaac lá na sala a dizer, eu sou campeão, eu sou campeão, eu sou campeão. Isso mesmo, assim é que é. Os irmãos sabem, nós na nossa vida precisamos de adotar isso. Nós fazemos parte de uma linhagem de campeões. A nossa linhagem não é de gente derrotada. A nossa linhagem é de campeões. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia, nós somos campeões. Então vamos adotar esses pensamentos. E se adotamos outro pensamento que não este, é orgulho. Porque o orgulho opõe-se à vontade de Deus. Sabia disso? Orgulho é dizer, Deus, tu não sabes, eu é que sei. Então se nós adotamos um pensamento que eu sou um coitadinho, um Zezinho, nós estamos a dizer que Deus não percebe nada da matéria. Deus diz que nós somos campeões. Somos mais do que vencedores. Aleluia. Então adote na sua vida os pensamentos de Deus. Abrace esses pensamentos. Viva de acordo com esses pensamentos. O irmão caminhará em sucesso. Amém. Quando operamos à maneira de Deus, irmãos, nós teremos como resultado o êxito. Provérbios, capítulo 28, verso 26. Vamos lá voltar a Provérbios. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Leia comigo. Quem confia em si mesmo é insensato, é tolo, é orgulhoso, é soberbo. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Amém. Então, coloque a sua vida
à maneira de Deus, deixe de confiar em si mesmo, mas ande segundo a sabedoria de Deus. E a proteção de Deus está sobre si. Veja bem, quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Resista à soberba, irmãos, e espere com paciência em Deus. Esperar com paciência não é paciência, olha, aconteceu paciência. Não, esperar com paciência é com perseverança. Seja perseverante, seja firme, não desista. Diga lá, eu faço parte dos que não desistem. Amém. Mais uma vez, eu faço parte dos que não desistem. Mais uma vez ainda, eu faço parte dos que não desistem. E os irmãos sabem que não desistir é só para os valentes. Às vezes nós estamos sujeitos a coisas que nos dão vontade de atirar a toalha ao chão. Mas porque perseveramos. A perseverança atrai à nossa vida o galardão de Deus. Nós não desistimos. Diga lá, eu não desisto. Por isso eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho vigor, eu sou saudável todos os dias da minha vida. Cá comigo é só saúde, é só saúde, é só saúde. Amém. Diga mais uma vez, cá comigo é só saúde. Mas o quê? Não há assim, há doenças, há enfermidades, há coisas que são lançadas contra nós, irmãos. Nunca aceite isso como sendo vontade de Deus. Esta é a maior hipocrisia dos cristãos. É quando estão doentes dizem isto é vontade de Deus para a minha vida e correm para o médico para tomar medicamentos para combaterem a vontade de Deus na vida dele. Alô? Se a vontade de Deus é que o irmão esteja doente, não vá ao médico. Morra. Vontade de Deus para si não é doença. Não, vontade de Deus para si é vida, é saúde, é força, é vigor, é rejuvenescer as suas forças diariamente. Ouça, diariamente. Então, diariamente, creia, ouça, creia, resista, ouça, resiste à soberba de se opor à vontade de Deus. Resista a essa soberba. E declaradamente confie, com perseverança, que a vontade de Deus é estabelecida na sua vida. Vamos abrir, por favor, no Salmo 140. E diz assim, a iniciar no verso 1: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Diga comigo, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Amém. Pôr a nossa confiança em Deus é declarar guerra aos orgulhosos que preferem confiar noutros deuses em vez de confiar em Deus, o Todo-Poderoso. Feliz é esse homem. Muitas pessoas andam à busca da felicidade, correm de um lado, correm para o outro, à busca de felicidade. Quando nós estamos em Deus, nós somos felizes. Ouça, Deus jamais dará ao homem, escute isto com muita atenção, Deus jamais dará ao homem alguma coisa que substitua a sua presença. E é a presença de Deus que garante a nossa felicidade. Amém. Há casamentos transtornados por uma vida longa, sabe porquê? Porque a mulher ou a jovenzinha saiu de casa do pai a pensar que ia encontrar a felicidade naquele homem. Não é assim que se encontra a felicidade encontra-se em Jesus. E porque nós, o homem e mulher, encontram a felicidade em Jesus, podem casar que são felizes. Ei.
sair de casa do pai ou da mãe ou fazer alguma decisão à busca da felicidade, eu vou dizer-lhe, felicidade encontra-se em Jesus. E Deus jamais lhe dará alguma coisa que substitua a sua presença. Mas quando nós estamos na presença de Deus, há delícias perpetuamente. Há felicidade, manhã, à tarde, à noite e para todo sempre. Amém. Aleluia. Veja o que está escrito. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos. Quem são os orgulhosos? São aqueles que não põem a confiança em Deus. É por isso que eu digo que todos nós temos áreas da nossa vida em que somos orgulhosos. Medite um pouco sobre isso. Há áreas na nossa vida em que nós não confiamos em Deus, confiamos mais em nós mesmos. Alô? Não olhem assim para mim com essa cara, né? Mas é assim convosco ou não é? Já agora vamos lá abrir o coração. É convosco assim ou não? Olha, infelizmente comigo também. Então isso é orgulho. E Deus resiste ao orgulhoso. Mas quando nós chegamos a Deus, olha, até podemos fazer como o homem. Deus, eu até creio em ti, mas na realidade às vezes sou tão incrédulo, ajuda-me na minha incredulidade. Mas vale ser honesto e dizer isso, eu creio, Senhor, eu creio. Mas às vezes, olha, sou mesmo incrédulo, ajuda-me. Mas vale reconhecer isso. Isso é humildade, é reconhecer que Ele pode até ajudar-me na nossa incredulidade. E nós vamos achar graça aos seus olhos. Nós vamos receber o seu favor. O nosso Deus, Ele é um Deus de favor. Ele não nega o seu perdão. Ele não nega a sua graça. Ele não nega a sua bondade. Ele não nega o seu favor. Ele não nega a sua misericórdia para com a nossa vida. Ele levanta-nos. Hoje, veja bem de onde Ele nos tira. Ele levanta-nos do monturo, como diz algumas traduções. Esta minha diz, Ele levanta-nos do poço da destruição, do atoleiro de lama. E Ele coloca os nossos pés sobre a rocha. Aleluia! Coloque os seus planos debaixo da vontade de Deus. Deixa que seja Deus a dirigi-los. E o seu fim será glorioso. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas que o princípio delas. E melhor é o paciente, diga lá comigo, o paciente, o perseverante, o fiel, do que o orgulhoso. Alô? Muitas vezes nós nem lemos a Bíblia toda. A maioria das pessoas sabe, melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Mas o versículo não acaba aí. Diz também que é melhor o paciente do que o orgulhoso. Então seja perseverante. Meus irmãos, às vezes a nossa perseverança passa por tempos de prova, sabe? Às vezes nós queríamos que as coisas acontecessem ontem, certo? Mas parece que demora uma eternidade. Mas nós precisamos de falar a linguagem do Senhor nosso Deus. E a linguagem do Senhor nosso Deus é mesmo ontem. Já está feito. Já foi feito, já foi consumado, já foi concretizado, já foi pago, já foi suprido, já foi abençoado, já foi derramado, já foi perdoado. Oh, glória seja dada, já foi conquistado, irmão. Então persevere, guarde isso no seu coração. Provérbios 13, 4 diz: os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Diga comigo, os desejos do diligente, mais uma vez, do diligente, do perseverante, diga, do fiel, são amplamente satisfeitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios 28, 20, este versículo toda a gente sabe. Vamos lá abrir. Vamos ver, toda a gente sabe este. Provérbios 28, 20. Eu vou ler aqui nesta tradução que é muito interessante. O fiel, o diligente, o perseverante,
Diga comigo, o não orgulhoso, o não soberbo, o que confia no Senhor, o que descansa no Senhor, é desta pessoa que isto nos está a falar. Será ricamente abençoado. Amém. Mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Seja paciente, meus irmãos. Ser paciente é melhor do que ser soberbo. É melhor do que ser orgulhoso. O paciente verá que melhor é o fim das coisas que o princípio delas. O orgulhoso verá que o seu orgulho o levará à queda antes do fim das coisas. Ou podemos dizer assim, o fim das coisas para o orgulhoso é a queda. Guarde o seu coração. Desfaça-se da soberba. Ouça, desfaça-se de todo o orgulho na sua vida. Meus irmãos, a maioria das discussões, dos debates, são orgulho. A Bíblia diz, foge das questões loucas, foge disso. A Bíblia diz para nós não gastarmos tempo com isso. Às vezes, marido e mulher estão ali a debater, a lutar, a ver quem é que ganha, como se ganhassem alguma medalha com isso. O irmão já chegou à casa de alguém e o marido disse, anda cá ver as medalhas que eu já ganhei, de todas as discussões que eu ganhei com a minha mulher. Está aqui a prateleira. Já viu isso? Disparate. Quando há discussão, há obra perversa. A obra perversa é obra maligna. A obra maligna é orgulho. Ouviu bem? E deixa-me abrir aqui o meu coração. Todos os casais discutem. Mas quando os casais estão a discutir, ou há um tempo para alguém se calar e pedir perdão e pôr isso em ordem, ou então a coisa vai continuar. Se vai continuar. Mas a Bíblia diz que quando o orgulhoso vai embora, a discussão acaba. Alô? Ela tem que fazer como eu quero. Ele não faz não, vai ver se ele faz ou não faz. E a mulher usa de manipulação e o homem usa de brutalidade e de rudez, mas sou rude, fica rude. Isso é não saber discernir, que são dois em um. É não saber discernir isso. É não saber discernir que no meio dessa discussão há tanto orgulho para que algum saia por cima sendo vencedor. E eu estou a falar nos casais, mas posso falar de tanta coisa. Há pessoas que são mestres no debate. Há coisas que não têm nada para debater. Nós podemos dizer, olha, a camisola do pastor é às risquinhas. E eles vão dizer, não, é às manchas com algumas riscas. E fica ali uma discussão e um debate, e arranjam argumentos e mais argumentos. É isso que chama-se orgulho. Nós não precisamos de puxar de toda a nossa retórica para debater. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos onde eu gastei muito tempo da minha vida. Talvez os irmãos não sabem isto, mas uma das minhas especializações, vamos dizer assim, na escola bíblica, era baseada na divindade de Cristo. Eu sabia e sei. Se calhar hoje estou esquecido de alguns versículos. Todos os versículos da Bíblia que garantem que Jesus é Deus. E eu agarrava nisso, eu debatia com pessoas de outras religiões, seitas, era mormons, era testemunhas de Jeová, era adventistas, sei lá. Eu gastava horas, isso bem, horas a debater com aquela gente. E cheguei à conclusão que nunca ganhei nenhum para Jesus. Tanta hora a debater. Até o dia em que eu tive uma atitude desapropriada. Eu na altura estava a pensar que era bem. O orgulho leva-nos a pensar que é bom, sabe?
Eu estava a falar com um dos líderes dos rosselistas. Eu gosto mais dos rosselistas, mas pronto, os chamados testemunhas de Jeová. Né? E depois de debater com aquele homem sábados seguidos, vários sábados seguidos, tardes inteiras, mostrei-lhe, o homem leu e diz assim o homem: está aí, mas eu não creio assim. E eu fiquei tão furioso que o meu orgulho, sabe? Foi mesmo o meu orgulho. Virei-me para ele e disse: olha, eu só conheço duas classes de pessoas na Terra. Os ignorantes e os estúpidos. Os ignorantes são aqueles que não conhecem a verdade, mas pensam que estão na verdade. E os estúpidos, que depois de ver a verdade querem continuar no erro, esses são estúpidos. E o Senhor faz parte dessa classe, dos estúpidos. Ponha-se na rua. E eu meti o homem na rua. Eu estava tão orgulhoso. Eu ganhei a batalha. Os irmãos não imaginam o que veio a seguir. Eu tinha pena no teu telefone no homem, eu tinha telefonado a pedir 1000 vezes perdão daquela estupidez minha. Ponto número 1. Eu desobedeci às instruções divinas, diz para não entrar em questões vãs e loucas. Perdi vários sábados e não ganhei nada. E no final ainda tive de pedir perdão a Deus e puxa, é melhor obedecer logo ao princípio. Amém? Diga lá comigo, é melhor obedecer ao princípio. Nós apresentamos a palavra de Deus, quem quer aceitar, aceita, quem não quer, não aceita, acabou. Não é nossa responsabilidade, irmão. Nós não temos que nos calar, não temos que concordar. Quando alguém está a dizer um disparate, se nós pudermos intervir, se estamos no meio da conversa, nós devemos falar a verdade. Se a conversa não nos diz respeito a nós, passe de largo, porque aquele que se intromete em conversa alheia é tolo. Está escrito na Bíblia. Diz que é como pegar num cão pelas orelhas. Está escrito, é claro, mas é o que está escrito. Não temos que nos meter em conversa alheia. Mas se nós estamos no meio da conversa e no nosso meio há tolice, nós falamos a verdade. Se as pessoas querem continuar em tolice, nós só temos que fazer uma coisa: vamos embora. Porque nós não temos que permanecer no meio da tolice. Mas não temos que discutir, não temos que argumentar. Jesus nunca fez isso. Ele nunca entrou em debates, em questões. Nós não precisamos de entrar nesses debates e nessas questões. Desfaça-se da soberba e confie na palavra de Deus. Resta-me dizer que depois daquele dia nunca mais entrei num debate. Quando alguém chega, eu apresento a palavra e mais nada. A única coisa que eu fiz, isso foi verdade, foi um dia que entraram no prédio onde eu estava, porque no prédio onde eu estava, quem manda sou eu. Entraram lá para desafiar os meus vizinhos. E eu disse: olha, aqui neste prédio eu estou a evangelizar. E aquelas pessoas disseram: não, nós vimos aqui para evangelizar. Não, aqui neste prédio eu estou a evangelizar. E eles foram e tocaram na porta do vizinho. Eu disse: pronto, então eu vou estar aqui com as senhoras. E dizem assim elas: vamos embora que o diabo está aqui. Eu disse: olha, na minha versão eu expulso o diabo, que é o que acontece. Elas fugiram do diabo e eu expulsei o diabo. Alô? Mas nós temos que ser responsáveis pelo nosso território. Alô? E ainda hoje eu faço isso. Por isso eu digo aos irmãos para não ouvir toda a gente. Olha, não ouça todos os pastores. Eu espero que isto fique bem gravado. Não ouça todos os pastores. Não ouça todos aqueles que se dizem pregadores do Evangelho, porque alguns não são pregadores de boas novas. São pregadores de tradição, de religião, de coisas que matam as pessoas em vez de avivar a vida das pessoas. Não os ouça. Não gaste tempo com isso. Tenha referências na sua vida. Eu volto a repetir, tenha referências na sua vida. Não ouça toda a gente. Porque se ouve tanta gente, às vezes as pessoas estão confusas. Nem sabem aquilo que creem e não vivem nada. E nós somos chamados para viver aqui na terra a vida de Cristo. A vida que agora temos na carne, ela não é nossa. É a vida de Cristo em nós. Amém. A isto chama-se sermos fiéis. A isto chama-se
sermos humildes. A isto chama-se estarmos submissos. Colocarmos sujeito a Ele todo o nosso orgulho. Para concluir, irmãos, e os irmãos dizem, glória a Deus. A humildade é uma chave de ouro para nós recebermos as bênçãos de Deus. Provérbios, capítulo 22 e versículo 4. Provérbios 22, 4, diga comigo, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Mais uma vez, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Qual é a recompensa do orgulhoso? Queda. É queda. Tiago capítulo 4, versículo 10 diz assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Amém. Humilhem-se diante do Senhor, sujeitem-se a Ele, submetam-se a Ele, submetam-se à sua vontade, confiem nele, tenham fé nele, ouça, tenham fé nele, que aquilo que Ele diz é verdade. Aquilo que Ele alcançou para si é verdade, é para si, é seu, não pertence a mais ninguém, é seu. E essa fé vai atrair a bênção de Deus na sua vida. Tenho dito isto muitas vezes, não é a sua necessidade, não são os seus problemas, não é a sua dor que atrai a presença de Deus, nem o favor de Deus, é a sua fé. E fé que é baseada naquilo que Ele fez. Ele alcançou para mim plenitude. Diga comigo, eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga, eu já fui abençoado. Uau, diga com convicção, eu já fui abençoado. Não é serei, é já fui, já fui, já fui. Eu sou abençoado todos os dias da minha vida. Amém. Todo orgulho, meus irmãos, soberba, jactância, são do maligno. E terminamos com estes versículos. Tiago, capítulo 4. E diz assim, versículo 16 e 17. Agora, porém, vocês que se vangloriam das suas pretensões, toda a vanglória como essa é maligna. Pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Agora, porém, vocês que se vangloriam das suas pretensões, veja bem, toda a vanglória como essa é maligna. Deixe-se vangloriar em si mesmo. Se vangloriar em alguma coisa, faça como o apóstolo Paulo. Se tem que me gloriar em alguma coisa, eu vou gloriar-me em Cristo. Se nós nos gloriamos em Cristo, não nos gloriamos em nós. Sabe que às vezes é orgulho quando nós pensamos que as coisas acontecem até como resultado da nossa oração? Eu já disse, eu orei por aquela pessoa e ela ficou curada. E os irmãos também. Não sou o único a dizer, eu orei e impus as mãos. Mas que é isso? Eu orei e eu impus as mãos. Mas é pelo facto de eu orar e de eu impor as mãos que as pessoas são curadas? Eu vou dizer isto, a oração tem poder, não é por causa da pessoa que ora. A oração tem poder por causa da pessoa que ouve. É por isso que ela é poderosa. Fizemos nada, irmãos. A Bíblia diz, depois de haver feito tudo, diz, sou servo inútil, que não fiz nada mais, nada menos do que aquilo que me foi pedido para fazer. Não se vanglorie.
não se ponha a bater no peito, que se não for eu orar, não há avivamento. Se não for eu, ou se não for o irmão, olhe. Às vezes, se calhar, é só porque o irmão pensa assim que ele ainda não chegou. Esta não era para dizer. Não é? É porque há pessoas que se não forem eles, as coisas não vêm. Então ainda não vieram, caramba. É melhor parar um bocadinho e deixar que Deus seja Deus. Amém? Deus seja Deus. E vamos deixar que a sua palavra se manifeste nas nossas vidas e que nós verdadeiramente saibamos colocar aos pés de Jesus toda a nossa vida, para que seja Ele em nós. Amém? Amém. Pai, eu venho a Ti no nome de Jesus. Eu estou tão agradecido pela oportunidade que Tu nos deste de poder examinar a Tua palavra em relação a este tema. Clamamos a Ti, Senhor, para que o nosso coração fique guardado e jamais, vez alguma, o orgulho tome lugar no nosso coração. Clamamos por esta proteção. Clamamos, Senhor, para que verdadeiramente em nossos corações nós saibamos que tudo vem de Ti. Tudo gira à volta de Ti. E que sem Jesus nós nada somos. Mas Te agradecemos porque nele nós nos tornamos mais do que vencedores. Aleluia. Por isso a Ti rendemos glória nesta noite. E estamos tão seguros em Ti, Senhor, de que a Tua glória se manifestará na nossa vida. E porque nos humilhamos debaixo da Tua potente mão, nós recebemos o galardão, riqueza, honra e vida. Quem crê diz comigo, eu recebo nesta noite. É meu e mesmo meu. Amém. Amém e amém.